Boa tarde, pessoal. TV Comunica está no ar. Hoje, o nosso assunto, como sempre você sabe, é sobre comunicação. Hoje nós vamos focar no assunto comunicação com os filhos. Para você que é mãe ou pai ou que pretende ser, a gente sabe que filho vem sem bula e nós não somos graduados nem pós-graduados na criação de filhos, então temos que aprender muito. Qualquer brechinha é importante para a gente tirar proveito desse aprendizado. E vamos explorar hoje ao máximo a nossa convidada, Jadete Calisto, que já está aqui com a gente. Ela é psicoterapeuta especializada em terapia de casal e família. É colaboradora do site Clique Filhos, um portal que tem uma série de informações sobre as crianças que interessam para os pais, né, que querem estar ali perto, em cima, para trabalhar a educação dos filhos. Jadete, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço por estar aqui, podendo ajudar um pouco e passar um pouquinho daquilo que eu sei fazer. Que bom, a Jadete tem experiência de mais de 40 anos, quer dizer, imagina, né? Pô. A gente tem muita coisa para conversar e para aprender com ela. Jadete, eu queria começar por essa linha de raciocínio que trata da comunicação, mas querendo entender quando começa a comunicação da mãe e do pai com uma criança. Então, se a gente for pensar quando é que começa, a gente tem que entender que começa no ventre materno com o cordão umbilical. Então, é através do cordão umbilical que os nutrientes vão ser passados para a criança, para que ela tenha uma boa saúde. Depois que ela nasce, então, já não tem mais o cordão umbilical. Mas esse cordão, então, é invisível, é o cordão do afeto. É através do afeto que a mãe vai passar para o seu filho tudo que ele sabe e todas as coisas importantes para a formação da personalidade dele. Então, o vínculo afetivo, esse é o vínculo da comunicação. E essa comunicação não se dá apenas pelo verbo, pela fala. Não, a comunicação pode ser visual, auditiva, tátil e a comunicação da cumplicidade. Uau, bonita essa expressão. Da cumplicidade. Quando a mãe olha para a criança e a criança entende o que a mãe está querendo dizer, né? Ou a criança olha, ou a mãe olha para a criança, então é vice-versa, né? Elas se entendem através do olhar. Essa é a comunicação da cumplicidade. E essa comunicação não pode parar de existir. Ela é afetiva, né? É a comunicação do afeto. Quer dizer que não é só o momento da bronca que a gente diz, lancei um olhar 43, ele já entendeu o que eu quis dizer. Né? Não. É aquela comunicação pelo olhar que faz, por exemplo, a função de um patrocínio positivo. Patrocínio positivo, exatamente. É uma coisa muito interessante isso, né? Logo o bebezinho, né? Quando você vê o bebê mamando e olhando para a mãe com aquela cara de felicidade e a mãe olhando para o bebê, é a coisa mais linda desse mundo, essa comunicação que se estabelece num momento tão pequeno, né? Tão curto ainda de vida. E é esse que vai, então, permanecer para o resto da vida, né? E com esse olhar, com essa cumplicidade, aumenta a intimidade, a confiança. Aumenta a intimidade, a confiança, a segurança. Então, primeiro em casa, onde ele vai aprender essas coisas. E depois fora, quando ele vai ter como podemos dizer assim, uma confiança e uma segurança maior, quando ele estiver na escola, por exemplo, com os amiguinhos, né? Não vai ficar aquela criança encolhida, restrita num canto. Ele vai também conversar com os amiguinhos dele, vai ter mais facilidade para isso. Você está querendo dizer, então, que se a comunicação entre pais e filhos for bem construída, isso pode promover uma autoestima sólida para a criança que vai facilitar a convivência dela com as pessoas fora de casa. Exatamente. Então, a comunicação é extremamente importante porque é ela que vai fazer com que a criança se sinta bem lá fora, com que ela consiga realizar coisas lá fora. A criança que não teve isso, por exemplo, crianças de mães psicóticas, né?
que estão em surto ou não têm condição de cuidar do filho. Então, essa criança vai ficar muito regredida também, vai ficar muito retraída, porque ela não tem quem mostre para ela o caminho. Porque a comunicação é mostrar o caminho, né? Vai por aqui, meu filho. E é isso que o pai e a mãe devem fazer. Eles é que devem mostrar. A criança espera que o adulto diga para ela para onde ela tem que ir. Embora muitas vezes possa se espernear, dizer que não quer, que não vai, mas eles esperam que o adulto faça isso. A mãe ou o pai. E Jadete, essa comunicação, você citou alguns tipos de comunicação, e cada um desses tipos tem que existir, não quero ser cartesiana, matemática aqui, mas assim, tem que existir numa dose parecida ou de repente a verbal é mais explorada, a não verbal não é tão apurada, porque as pessoas são diferentes, algumas pessoas têm mais facilidade de falar, outras têm receio de tocar, até o próprio filho. Existem muitas mães que têm muito medo de tocar na criança. E pai também, que tem muito medo, por exemplo, de dar os primeiros banhos no bebê, né? Mas ele vai devagarinho, ele vai aprendendo isso. Mas existem muitas pessoas que não tiveram esse contato, o tátil, né? Com elas mesmas, com as mães delas. Então, elas têm muita dificuldade para também beijar o filho, abraçar o filho, né? Realmente fazer o carinho, esse carinho, essa questão tátil, né? Uma dificuldade muito grande para isso. Mas, por outro lado, tem a fala, né? E isso pode dificultar, então, o desenvolvimento da criança? Em alguns aspectos, sim, mas não é só a... Pode continuar. Não é só a percepção tátil, né? Também a fala, né? Ouvir a criança, né? Então, assim, a comunicação auditiva. O que é que essa criança está querendo falar para mim? O que meu filho está me dizendo? Porque às vezes, Áurea, a criança chega em casa e a mãe está tão atarefada, com tantas coisas a fazer, que ela não escuta o que o filho está falando, entendeu? Às vezes a criança quer comunicar alguma coisa muito importante, mas a mãe está muito, muito atarefada, não está conseguindo. Então, é preciso que as pessoas prestem mais atenção no que a criança vem falar. O que é que ela está querendo comunicar? Às vezes ela está tendo um sofrimento muito grande fora, na escola, por exemplo, e ela vem falar e a mãe não está podendo ouvir, né? Ah, mais tarde... Ah, não, agora eu estou vendo a novela. Ah, agora eu tenho que terminar esse trabalho, entendeu? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que parar e repensar, sabe, Áurea? A qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo tem que ser tempo. considerada. Eu sempre digo assim para as pessoas, né, de que a importância para você ter um filho é a qualidade do seu contato com ela, o tempo, né, e o afeto. Precisa ter o tempo para ficar com o filho. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós estamos tendo hoje, no sentido de não termos tempo para ficar com a criança. Então, a criança precisa disso e a gente precisa devagarinho ir arrumando pequenos espaços para colocar alguma atividade conjunta dentro da casa, né? Mesmo que a mãe esteja na cozinha preparando o jantar, que a criança vá lá ajudar. Ah, então ajuda a cortar o pãozinho, ou ajuda a descascar a maçã, ou fazer alguma coisa junto, sabe? E ele vai, então, vendo como a mãe faz. E isso é uma forma de ensinamento, né? A gente aprende assim, e a gente pode ensinar assim. Não é só pelo ensinamento de aprender a cortar maçã, mas a convivência com a mãe, né? Então, mas isso daí é apenas, como podemos dizer... Uma desculpa. Uma desculpa para estar junto, né? É sempre chamar para si. Não, vai lá ver televisão enquanto eu faço aqui a janta, né? Não, venha comigo aqui para a cozinha, vamos fazer junto,
né? Ajuda a mamãe a colocar a mesa. Você coloca os pratos, eu coloco os talheres, e aí vai. Então, essa, novamente, a comunicação, né, Áurea? A importância da comunicação. Eu vejo assim que nos últimos 60 anos, a sociedade mudou muito, né? Nos últimos 60 anos. Então, o que aconteceu? Houve um progresso muito grande da ciência e da tecnologia. Então, por um lado, nós tivemos uma facilidade tão grande, né? Com os tablets, com os celulares e as televisões e tudo que nós temos, não é? De tecnologia, de medicamentos, né? Mas, por outro lado, as pessoas acabaram perdendo um pouco também, no sentido de que elas saíram das pequenas comunidades, as pessoas migraram das pequenas comunidades para os grandes centros, né? Então, o que aconteceu com quando elas vieram para os grandes centros? Elas ficaram muito isoladas. Essas famílias estão muito isoladas e perderam o referencial das suas famílias de origem. Então, nas pequenas comunidades, as pessoas viam como é que a mãe ou a avó fazia determinadas coisas, como é que educava um filho, né? Se a criança tinha um problema, a avó já falava, olha, faz tal coisa assim que vai dar certo, entende? Quando essas famílias vieram para os grandes centros, então, elas ficaram isoladas, cada um no seu canto. Então, hoje a gente tem visto, assim, muitas famílias que vieram dos pequenos centros para a cidade e estão se unindo, formando uma rede de amigos para que leve para a escola, vai tudo junto para a escola, os que moram perto. Então, você pega meu filho na escola, então vem da escola com a vizinha. Então, começou-se a se formar uma rede de proteção que não existia antes, né? Sim. Essa rede de proteção é interessante e muito útil, principalmente nos grandes centros, como você citou, mas tem uma outra questão que eu acho que essa rede não substitui a presença do pai, né? Assim como se fala muito na terceirização das crianças, quer dizer, a mãe pode achar bom, eu não tenho tempo, mas eu coloquei ali uma babá, uma pessoa que vai ajudá-lo. Não funciona, Jadete? Não é assim? Então, sempre eu estou falando do tempo, né? A quantidade de tempo que essa criança fica com babá, ou fica com empregada, ou fica na televisão. Então, eu acho que é preciso repensar um pouco isso, sabe? E eu vejo assim que já existem muitos executivos com altos salários, tentando já vir para lugares mais quietos, mais isolados, mais perto da mata, né? Não ganhando tanto dinheiro, mas querendo ter uma qualidade de vida melhor, onde possa ficar junto com seu filho, a família unida, né? Então já temos diversas pessoas já começando a fazer isso. E também esse movimento que está existindo do devagar, porque a era que nós estamos vivendo, Áurea, é a era da pressa. Sim. Né? A gente tem pressa para tudo quanto é coisa, né? Nós não podemos parar, é uma coisa que parece um vírus que pega que você não consegue mais dar conta de tantas coisas que você tem, né? E muita coisa para pagar, por quê? A infinidade de produtos que nós temos hoje inebriam a gente. Nós ficamos encantados com os produtos que tem. E as crianças pedem, né? Tá chegando o dia das crianças agora. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Porque antigamente, né, no meu tempo, a gente não tinha brinquedo. Nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, né? Fazia peteca com palha de milho, fazia bonequinha, brincava de amarelinha, brincava na enxurrada. Os meninos jogavam bolinha de gude na rua. A rua, na verdade, era das crianças. A gente brincava na rua. A porta das casas dos vizinhos estavam sempre abertas. Então, todo mundo tomava conta das crianças, né?
era uma coisa, por um lado, muito boa e nem tanto por outro, né? Porque agora a gente ganhou muito mais coisas, só que a gente perdeu outras. Então a gente precisa, na verdade, quem sabe, contrabalançar isso, né, Áurea? Tentar contrabalançar, né? Seria Agora, interessante, Adete, aproveitar a tua participação aqui e esclarecer para os pais, que eu acredito até que já sabem disso, mas para relembrar quais são os benefícios dessa troca, de entrar nessa filosofia do devagar e entender quais os benefícios, quais as positividades, né, do devagar, fazer né? essa substituição do ser pelo ter. O ser pelo ter. Então, hoje, a gente vê muita gente no trânsito comendo um sanduíche e tomando uma Coca-Cola. Porque não tem tempo de chegar em casa e preparar alguma coisa para comer. E quando chega, também come qualquer coisa e cada um com uma TV dentro do seu próprio quarto, sem comunicação. Voltamos aí a falar da comunicação, né, Áurea? Sem comunicar, a maior parte das famílias, não vou dizer todas, mas há pessoas que esperam todo mundo para jantar e a gente pede que as famílias façam pelo menos uma refeição por dia juntos. Na mesa, né? Juntos à mesa. Na mesa. Sem barulho de televisão ou de qualquer outra coisa, para poder conversar e saber como é que foi o dia de cada um. A importância de se falar, olha, meu dia foi legal hoje, eu fiz tal coisa, sabe? E é coisa que não tem, que não está existindo. Então, muita gente já está começando, então, a entender isto e passar a ter uma vida um pouco mais devagar. De que forma? Sair um pouco dos grandes centros, né? Eu sei que isso é muitas vezes impossível, mas tentar trabalhar um pouco menos, mas também terá que ter uma exigência menor com relação a comprar coisas. Porque por que a gente corre? Por que tem pressa? Para a gente pagar as coisas que comprou, não é? Você compra uma televisão de último tipo, carro último tipo, o sapato melhor que tem e assim vai. E é boleto para pagar, né? E aí você tem que dar conta dessas coisas. 3, 4 empregos para dar conta. Então, assim, o movimento devagar que está se iniciando na Europa já há algum tempo, eles falam em slow movement, onde a importância que se dá à alimentação, de você preparar a sua comida, comprar a comida que você sente que está, as frutas, os legumes que você vê que estão saudáveis, cheirosos, chegar em casa e preparar um bom prato, né? E chamar a família e saborear aquele prato com tranquilidade. Se você está comendo, você tem que estar comendo, né? Se você está trabalhando, você tem que estar trabalhando, sem pensar em outras coisas, né? Um movimento de observar o momento do agora, né? O movimento do agora, porque a vida acontece agora. A vida não acontece depois, né? Vai acontecer, mas o que a gente tem que observar é as coisas que estão acontecendo neste momento. O passado já foi, não é? Não dá para resgatar. Algumas coisas do passado, sim. O futuro, a gente não sabe também. Mas e agora? Este é o momento presente, né? Então, estar presente às coisas que você faz. Muito bom. Uma dica muito importante, prática, dá para começar a exercitar hoje. Dá. É só decidir. Com certeza. Não é? Para sair desse circuito aí que pode ser muito maléfico para as famílias no geral, não só para as crianças, né? A gente pensa em crianças saudáveis, mas a criança vai ser saudável à medida em que os pais também forem. Porque, por exemplo, você tem que ter 1 minuto ou 5 minutos que seja para você ficar em silêncio em algum lugar. Sair de barulho, de luz, de buzina de automóvel, de telefone que toca, parar num lugar, ficar quietinha, livre de pensamento, prestando atenção na tua respiração, ouvindo teu coração bater,
Será que você está ouvindo seu coração bater agora? Porque você falou, eu tô sentindo, não ouvindo. Ouvindo e sentindo o coração bater, né? Porque com o estresse do dia a dia, a gente não consegue perceber essas coisas, Áurea. Você não consegue perceber a quantidade de oxigênio que você está pondo para dentro, né? O quanto de oxigênio está indo e quanto que você está aproveitando disso. Quer dizer que para produzir uma comunicação positiva e produtiva para as crianças, para os filhos, a gente tem que fazer uma reforma geral, não é? Vamos saber mais sobre isso no próximo bloco? E a gente tem aqui já uma primeira pergunta de um internauta que quer saber um pouquinho mais sobre a responsabilidade dos filhos que os pais, às vezes, transferem para educadores e professores na escola. TV Comunica volta já. Se você quiser fazer sua pergunta, utilize o chat do site da OTV e faça sua inscrição. A gente volta daqui a pouco. Eu amei ter feito o filme. Eu acredito que vocês vão curtir muito. Tá bem bacana. A nova campanha de Itaipava, onde a gente tem o prazer de ter a participação da atriz Gisele Etier, deu uma continuidade, né, do conceito do 100%. É um conceito que qualifica a marca, é um conceito alto astral, um conceito que qualifica o líquido. E esse conceito, nossa, a gente acredita que tem uma longevidade muito grande. Cada passo que a gente dá, a gente percebe que tem um horizonte largo pela frente. A campanha da Etier nada mais é do que um teste da amizade, um teste do amigo 100%. Que entre aí de namorada do Pedrão. Para fazer esse filme, a gente achou esse lugar que é o Clube Alemão, que tem aqui em São Paulo. É um salão de festas. Vamos nessa! A gente vai rodar o final do filme com um high speed muito grande, muito forte. É uma câmera que dá um efeito de um mega slow motion. Eu vou te pegar, um beijinho aqui. Não dá! Esse é um amigo 100%. O Rio de Janeiro, em especial a capital, é um mercado super importante para a marca. Então nada mais justo do que a gente ter um pouco dessa cumplicidade com o carioca. Ah, não, brother. Qual é? Vamos marcar uma parada, hein? São 5 filmes que estrategicamente a gente desenvolveu fazendo uma homenagem ao carioca. Tô parando o carro. Parando onde? São Paulo? Não, cara, já cheguei. Não tá me vendo? A gente foi atrás de personagens e atores também 100% cariocas. Marcela Diné, o Bruno Galhaço. Carioca, né? Bem carioca. E a própria Juliana Alves. Oi, Chico, tudo bom? Vamos rodar, gente. A gente escolheu a Cine com o Clóvis Mello, que é um diretor hiper carioca, que é um cara que sabe fazer humor e crônica como ninguém. Tiveram coisas interessantes que apareceram ao longo do processo de filmagem, né? Por exemplo, a linguagem de câmera que o Clóvis fez, que foi um plano sequência, o filme todo feito em plano sequência. Tá precisando marcar um negócio, vamos marcar, pô. Passa lá em casa amanhã. Amanhã, vamos? Marcado. Fechou, hein? Valeu, amanhã. Valeu. Tchau, beijão. Ai, beleza? É um humor bastante descontraído, né? A gente tem 5 filmes com várias situações diferentes. A gente pegou alguns pontos interessantes, né, do dia a dia desse comportamento bastante desinibido e a gente trouxe para dentro dos filmes e que acabou gerando um resultado bastante positivo. Foi um trabalho muito legal. Eu gostei muito de fazer a campanha, foi muito maneiro. Valeu. Tchau, beijo, adorei. TV Comunica desta segunda fala sobre comunicação com os filhos. E para nos ajudar, nos orientar e esclarecer todos os aspectos que envolvem essa questão, nós temos aqui a psicoterapeuta Jadete Calisto, que já falou conosco no primeiro bloco, deu várias dicas e agora continua, Jadete, com atendimento a uma questão de um internauta. O Adriano Santos nos escreveu aqui e pergunta por que muitos pais jogam a responsabilidade de educar os filhos na escola, para os professores. Terceirização, não é? É uma terceirização. Na verdade, a escola, ela precisa ensinar pedagogia. Agora, com o tempo, o que acontece? Com a falta de tempo que os pais têm,
a escola fica sobrecarregada, né? Também com os pais achando que a escola deve educar. A educação tem que ser dada pelo pai e pela mãe. Eles que vão dizer o que é certo e o que é errado, né? Porque senão fica uma terceirização assim, né? Ah, eu não vou falar nada com esse menino aí, que a escola que vai dar conta. Né? A escola não que tem vai essa ensinar. função, né? A escola não tem a função de educar. A escola tem a função de ensinar, de ensinar a ler, a escrever, né? E outras tantas matérias. Cabe ao pai e à mãe ensinar valores morais à criança, ensinar o respeito, ensinar a ter simplicidade, né? Ensinar a ter os valores da vida. Jadete, será que isso está deixando de ser ensinado porque os pais não têm isso para ensinar? Será que é só a falta de tempo ou é a falta... Isso que eu disse no início do programa, nós não tivemos acesso à bula do nosso filho, nós temos que aprender com a prática. Será que a falta de entendimento sobre como é essa prática que pode estar complicando o resultado? Então, é assim, na verdade a criança não vem com bula mesmo, né? E a gente vai aprender a ser pai e mãe quando nasce um filho. A partir do momento que o bebê nasce, então, a partir do momento que o bebê nasce uma mãe e nasce um pai, não é? Então, é através desse bebê que nós vamos aprender como é que é essa maravilhosa missão de poder criar um filho. Criar um filho é educar a todo instante. Pai e mãe educa o dia inteiro. Não é uma missão fácil. Agora, as pessoas que não tiveram esses valores internalizados, né, do certo e do errado, valores morais que não tiveram internalizados, então vai ser muito difícil passar para a criança aquilo que ele não teve. Então, se essas pessoas que estão com dificuldade tiverem, na verdade, querendo fazer algo diferente para o seu filho, então é preciso estudar, ler os livros, procurar ajuda, né? Procurar ajuda com psicólogos ou ler livros de orientação a pais, que tem muita coisa. Ver o Clique Filhos, né? A que dica é um do site portal é excelente, ótima. Isso. Que é um site realmente de orientação a pais, né? Tem médicos, psicólogos, tem diversos profissionais competentes que trabalham. Que escrevem os artigos. Eu vou aproveitar a sua deixa e pedir para a Letícia colocar no ar, aí já está aparecendo para você, o endereço do site do Clique Filhos, para que você possa ter acesso e se instruir. Porque a gente não nasce sabendo, temos que buscar essa informação a cada momento. Sim. Né? Nessa história de comunicação com os filhos, Jadete, tem algo que eu imagino que preocupe os pais que estão nos ouvindo, assim como eu também me preocupo, e em cada fase da criança isso muda um pouco. Na ânsia de querer passar para o filho todo o conhecimento, a orientação, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre, será que eu falo isso agora? Será que está na hora de dar essa orientação? Por exemplo, a respeito da violência. Se a gente falar demais, assusta a criança, amedronta, não vai querer sair de casa mais. Sim. Né? Então, qual é a dose certa para você passar essa instrução de forma correta, sem causar problemas? Então, por exemplo, tanto a violência quanto a sexualidade, né? Tem um momento em que a criança vem perguntar, mas o que é isso, mamãe? O que é isso, papai? Então, quando a criança pergunta, é o momento de falar de uma maneira branda, não é? Eu sei que é muito difícil falar de uma maneira branda, mas de alguma forma tem que ser passado. Tem que escolher as palavras. Escolher então, né? muito as palavras e dizer que as pessoas às vezes têm raiva, né? Que elas ficam bravas, mas que uma pessoa não pode ficar batendo na outra, né? Que isso é feio, que não pode... quer dizer, as coisas que a gente vê na televisão são muito graves, né? Muito fortes. Muito fortes, né? A vontade que dá é de desligar a televisão, não deixar mais a criança ver, mas a gente não cria o filho dentro de uma redoma de vidro. Tem que deixar que ele tenha contato com a realidade, senão também vai se assustar demais quando sair sozinho. Mas eu acho que tem que falar. Eu acho que não é para não falar, mas tem que escolher muito bem como falar para essa criança, né? E a questão da sexualidade também, né?
eu acho que tem que vir de dentro de casa. Os pais conversando com a criança, o que é isso, né? E de uma forma que a criança possa entender. Os pais devem se preparar anteriormente para isso, porque quando a criança chega para o pai, para a mãe e fala assim, e aí, da onde que eu vim? Como é que eu saí daí? Não dá mais para falar que foi a cegonha, como a gente já Entendeu? ouviu. Eu acho que a cegonha, a couve-flor, o repolho já caiu de moda, já não vai dar certo mais. Jadete, e essa comunicação que você já orientou tem que ser cuidada, tem que escolher as palavras. Quando ela é conflitante entre mãe e pai, o filho pergunta para a mãe, o pai responde, vai falar com a sua mãe. Aí a mãe diz que não, o pai vai lá e diz que sim. A cabeça da criança vira um nó. Então, eu sempre digo assim para as pessoas que me procuram, né, que quanto mais a criança estiver próxima da verdade, mais saúde mental e emocional ela terá. Então, quando mãe fala uma coisa, ela já deve ter combinado com o pai de confirmar aquilo. De ter um discurso único. Discurso único. Porque não dá para o pai falar uma coisa e a mãe falar outra. Porque isso é enlouquecedor. Isso enlouquece. Entendeu? A criança não sabe. Ela fica totalmente perdida. Uma outra questão, Áurea, é a questão da dupla mensagem, sabe? Sabe o que é isso, a dupla mensagem? Uma mensagem com dupla interpretação? Dupla interpretação. Então, assim, o pai fala uma coisa, ou a mãe fala uma coisa, e em seguida desdiz aquilo. Por exemplo, meu filho, você está muito gordo, sabe? Você precisa fazer dieta. Tudo bem. Em seguida ele sai, vai para o mercado e traz um monte de bombom para o filho. Confunde a cabeça da criança, né? Então a criança fica assim, eu posso tô magro ou tô posso? gordo, posso ou não posso, entende? Quer dizer, é o sim e o não juntos. Isso é enlouquecedor também. Quando eu falo enlouquecedor, não é que a criança vai ficar... Mas eu acho que dá uma certa confusão mental na cabeça da criança. Entendeu? Quer dizer que a fala tem que ter coerência com as ações. O discurso e a prática. Isso. Né? Discurso. Eu sempre falo assim, olha, o pensar, o sentir e o agir. Se você pensa uma coisa, fala outra e faz diferente, qual é a saúde mental que teu filho vai ter? A criança fica totalmente perdida. Isso é um aprendizado diário para quem tem filhos. Né? A primeira vez que eu ouvi a historinha que eu vou dizer agora, eu fiquei admirada. Como é que a gente ensina o filho a mentir? Né? Toca o telefone na sua casa e você diz, se for para mim, diz que eu não tô. A criança ouve, então eu posso mentir, eu posso dizer mentir que eu não estou. Isso, posso mentir. E a criança é muito autêntica. Ela costuma atender o telefone e dizer, né? Minha mãe não pode atender agora que ela está no banheiro. Né? Sim. E então a gente tem que tomar cuidado com o que diz. Né? As crianças nos observam o tempo inteiro, não só com relação ao que nós falamos, mas com o que nós fazemos. Com o que nós fazemos. Mas eu acho assim que essa questão, pensar, sentir e agir, é uma coisa que é muito importante na comunicação com os filhos. Entendeu? Porque você pensa uma coisa, você deve fazer aquilo que você está pensando e sentir da mesma forma. Agora, se houver uma mudança de planos, vamos dizer que a mãe tenha dito para o filho, hoje nós vamos sair, nós vamos ao cinema, faz um planejamento e por algum motivo não dá certo. O fato dela dizer nós não vamos mais, se ela conseguir negociar uma outra oportunidade, não fica parecendo isso, né, Jadete? Que ela está dizendo o contrário do que ela acabou de afirmar. Não, porque ela deve chegar, não é que está falando o contrário, vai chegar e vai falar assim, filho, aconteceu tal coisa, assim, né? Explicar para a criança o que aconteceu, porque a criança entende muito bem o que os pais estão falando, e desde pequenininho, né? Porque muitas vezes eles falam assim, não vou dizer isso para o meu filho porque ele não entende, né? Mero engano. Eles entendem muito bem. Desde a barriga, né? Entendem muito bem. Veja quando eles são pequenininhos e você conta uma história, às vezes até com palavras difíceis, e eles ficam assim olhando para você o tempo todo. Eles estão entendendo. Sim. Né? Então, é isso. Eu acho que tem sempre um bom contrato com o seu filho é muito importante. Fazer o contrato, sabe como é que é?
Sim, como os contratos entre empresas, né? Como Mas um contrato. contrato em que você estabelece regras de boa convivência dentro de casa. Exatamente. Não é? Sempre, olha, se você fizer isso, então tá tudo certo, é assim mesmo. Agora, se você não fizer, você vai também ter as suas punições, como na vida da gente. Se a gente faz tanta coisa errada lá fora, a gente não tem punição nenhuma. E é fundamental que a criança entenda isso e tenha contato com isso desde pequena, Claro. para não achar que na rua todo mundo vai falar sim para ela sempre, né? É. Porque as frustrações podem ser irremediáveis. Sim, porque a criança precisa também sentir frustrações dentro de casa. Não é tudo que ela pode, né? Ah, eu quero um tablet último tipo. O pai ganha um salário mínimo, entendeu? Não tenho, meu filho. Não, mas eu quero. Muitas vezes o pai se mata para comprar, entendeu? E não acho que isso seja justo, sabe? Com o pai, nem com a criança. Porque a criança precisa saber qual é a realidade. O que é que meu pai realmente pode. Muitas vezes a gente vê uma inversão disso, porque alguns pais acham que dar carinho, dar amor é dar as coisas materiais, né? E eu fico imaginando uma criança que vive com um pai assim, quando crescer, se ela for questionada, o que você preferiria, ganhar presentes ou ganhar o carinho do seu pai? Ah, eu acredito que ela preferiria o carinho. Carinho, exatamente. Uma outra coisa que eu tenho falado para os pais, que ao invés de comprar, vamos supor, dia da criança, né? Vamos comprar um brinquedo. Pega um brinquedo que ele gostou muito, quando ele ganhou, e arruma esse brinquedo junto com o filho. Vamos consertar aquele brinquedo. Papai vai junto com você consertar. Pintar, botar os parafusinhos, deixar bonitinho. Falar assim, olha aqui, tá aqui novinho em folha para você. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito mais. É uma experiência interessante. Agora, Jadete, tem um desafio maravilhoso, vou falar maravilhoso para ficar bem positivo, que é a concorrência com a internet. Ah, sim. Como é que uma mãe, um pai dentro de casa, mesmo colocando limites, consegue vencer essa maldita barra bendita internet? É muito difícil, né? A gente tem recebido nos consultórios crianças doentes porque ficam a noite toda na internet. Na sessão coruja, nos jogos lá, corujão, não sei, mas tem outros nomes que eu não sei agora. Mas ficam muitas horas no computador, né? Então, o cérebro não aguenta tanto estímulo. Então, chega no dia seguinte, não consegue assistir a aula. Dorme na sala de aula. Então, isso, gente, não é vida. Essas crianças já estão doentes. Então, o pai e a mãe precisam ter força dentro de casa e dizer, olha, é até tantas horas. Você pode brincar 2 horas, você pode brincar 1 hora, mas você também tem que estudar, você tem que também ajudar dentro de casa, porque você não é hotel aqui. Sim. Todo mundo tem que ter tarefa dentro de casa, não é? Agora, o computador, eu acho que é muito sério. E há crianças que têm um computador dentro do quarto. Então, como é que essa mãe, esse pai, vai conseguir controlar isso daí, se o computador já está dentro do quarto? Mas o computador desligado não dá para jogar. Então, tem que colocar um limite. Desliga o computador, vai fazer outra tarefa, vai dormir, enfim. Não, eu acho que pode dar um jeito de deixar o computador na sala. É uma possibilidade, dependendo da forma como a casa estiver constituída, né? Mas o importante é fazer essa separação, como você sugeriu, né? Separação de horários, de tarefas, para que a criança também se envolva com outras atividades, não fique exclusivamente na internet. E outra coisa também é que a internet, televisão, internet, todas as funções ficam muito cerebrais. É muito estímulo cerebral. E o corpo, que precisa de movimento, de ação, está totalmente parado. Você concorda? Sim. Precisa fazer um pouquinho de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Ele precisa usar a internet, sim, né? Precisa ir fazer natação, jogar futebol, estudar, né? Trabalhar todas as funções que ele tem, não só as mentais. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é a questão do computador.
dessa forma é possível contribuir para uma formação mais saudável Mais dessa saudável. criança. Uma outra coisa que eu vejo como muito perigosa é você não saber quais são as pessoas que estão conversando com teu filho na internet, né? A gente sabe de muitos pedófilos que entram na internet se fazendo de criança, e quantos problemas já ocorreram por causa disso. Sim. Então, a importância de pai e mãe olhar, ver com quem que seu filho está conversando. E não é só olhar, acho que é ouvir também, né? Ouvir. Porque se você deixa, por exemplo, se a criança coloca o fone, você não ouve o que o outro está dizendo. Mas se a instrução for sem fone, na caixinha de som que eu também quero ouvir, você fica ali antenado e a gente tem que fazer 30 coisas ao mesmo tempo mesmo. Sim. Um dos seus tentáculos vai ficar sobre Vai. isso, para ouvir o que está sendo falado na internet e poder fazer a orientação. Né? Certo, é isso mesmo. Jadete, da sua experiência em consultório, quais são as dúvidas mais recorrentes das famílias, além das que você já falou, que poderiam também ajudar o nosso internauta que acompanha esse programa, que fala sobre a comunicação com os filhos? Então, seria assim mesmo a comunicação entre os filhos, né? A questão do pai falar uma coisa, a mãe falar outra, né? Não ter realmente uma conversa em que os dois se encaixem e falam, não, vamos fazer assim. Uma outra questão é quando os pais estão se separando, a briga que se estabelece, né? E a criança no meio dessa situação. A alienação parental, né? Que pode ocasionar. A alienação parental. Então, antes, na minha primeira formação, né, há muitos anos atrás, eu tratava muito da criança. Então, quando os pais traziam a criança, eu tratava anos e anos em ludoterapia. E hoje, há algum tempo, eu tenho tratado das famílias. Então, quando chega a criança, eu pego a família. Porque na família a gente vê rapidamente o que está acontecendo. Quem é que está falhando, entendeu? Ou quem é que está sendo massacrado. Porque às vezes esse falhando, se a gente for levar para o lado forte, o pai pode se sentir até culpado. Né? Poxa, eu estou falhando, eu não queria fazer isso. Mas muitas vezes, claro, nós não fazemos de propósito. A falta de tempo, o virar, se transformar numa pessoa tarefeira, então eu faço tudo que eu tenho que fazer, cumprir todas as tarefas, mas qual a qualidade disso, né? A profundidade, a intensidade disso. Se de repente você tem um clique por parte de um profissional que te diz, olha, o caminho pode ser ajeitado de outra forma, dá para reconstruir, né? Dá para reconstruir. E às vezes, quando eu digo assim que está fazendo coisas erradas, mas ele está sendo massacrado por algo que por uma forma de ver diferente dos outros membros da família. E nessas reuniões que fazemos com as famílias, a gente vai fazendo como eles entenderem a balança ética. Quem é que está falhando, vamos colocar falhando, ou por que aquela pessoa está tão massacrada? Tá. Porque às vezes é o homem que está trabalhando, que traz sobrecarregado, sobrecarregado, mas ele é que é o bode expiatório, que ninguém, entendeu? Falei, gente, olha lá, vamos ver então. Então é como se a gente começasse a colocar as coisas no lugar, entendeu? Não, e aquela história, né? Quem vê de fora vê melhor. Você, enquanto profissional, consegue enxergar o cenário de uma forma mais clara, né? E também fazer com que um se coloque no lugar do outro, né? Esse exercício é muito legal, que é ir trocando. Então, coloque-se no lugar dele, veja como ele está se sentindo. Sim. E agora vamos virar. Agora você vai se colocar no lugar dela, vamos ver como é que você está se sentindo. E aí eu acho que fica tudo muito claro, sabe, Áurea? Ajuda muito a clarificar as coisas. E as relações passam a ficar mais amenas, né? As brigas já ficam muito mais fracas, né? Vamos colocar, porque todos nós, em algum momento da vida, discutimos, né? Então, as pessoas passam a entender melhor a função de um e a função de outro dentro da família. Que ótimo. Tudo com o objetivo de criar crianças saudáveis, prontas para os desafios do mundo, né? Que sejam emocionalmente capazes mesmo, sadias. Isso. Jadete, o nosso tempo acabou, quero te agradecer muito pela participação. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser
enfim, ter um estudo, aulas sobre criação de filhos, visite o site cliquefilhos.com.br. Você vai encontrar lá os artigos da Jadete Calisto e também de outros profissionais que estão dispostos a contribuir com a formação dos nossos filhos que vieram para nós sem bula, né? A gravação desse programa fica no site tvcomunica.com.br, além aqui do site da AllTV. E você pode contribuir com informações, sugestões de assuntos, para que a gente possa continuar produzindo TV Comunica de forma que o atenda da maneira mais excelente possível. Te desejo uma semana de sucesso e a gente volta na segunda que vem. Tchau!